Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, dia 17 de novembro de 2025, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E sempre com a gente, a Laura Cotio, na redação, na atualização de notícias aqui do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo, e boa tarde para você que está nos assistindo por todos os cantos do Brasil e do mundo, né, Rodrigo? Vamos lá. Vamos lá, boa tarde para você que mora nesse país em que o clã Bolsonaro e o Centrão mostram aí divisões. São cada vez mais claros os sinais desta divisão e da intenção da família Bolsonaro de lançar um nome que traga Bolsonaro, né, para a urna. E o Centrão talvez tenha que lançar uma outra candidatura. Pode haver uma pulverização de candidatos entre a extrema-direita e o Centrão. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Por isso que o nosso título de hoje, nossa chamada é Ninguém Segura a Mão de Ninguém. Flávio Bolsonaro é hoje o nome mais forte da família para ocupar esse lugar. E isso preocupa o Tarcísio de Freitas. Se o Flávio sair como o candidato do Jair, o Tarcísio sai candidato a presidente? É uma dúvida que está aí circulando nos bastidores da direita. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Até porque, minha gente, estamos cada vez mais perto de ver o ex-presidente Jair Bolsonaro celebrar o Natal atrás das grades. Na Papuda, na Papudinha, numa cela na sede da Polícia Federal em Brasília. Falta saber o local. Mas que vem aí a prisão definitiva, isso vem provavelmente antes do Natal. E é a condenação, você sabe, por tentar dar um golpe de Estado no Brasil. Hoje a gente tem uma atualização importante. O Supremo Tribunal Federal publicou a ata do julgamento da primeira turma, em que os ministros rejeitaram por unanimidade os recursos, os chamados embargos de declaração do ex-presidente e também de outros 6 réus condenados pela trama golpista. Está aí no nosso título, na nossa chamada, no site ICL Notícias. STF publica a ata de julgamento que rejeitou os recursos de Bolsonaro. O documento ainda não é o acórdão, tá, gente? É a ata. Esse documento registra de forma oficial o resultado dos votos. O próximo passo é a publicação do acórdão, que é o documento aí sim com um resumo de todos os argumentos dos ministros, oficializando a decisão. Após o acórdão, que deve levar aí uma semana para sair, as defesas ainda podem apresentar 2 tipos de recursos. Vão tentar, né? Primeiro, novos embargos de declaração com pedido de mais esclarecimentos de pontos obscuros na condenação feita pela primeira turma. Então, um embargo de declaração, né, o segundo dos embargos de declaração. E outro, embargos infringentes, que é aquele pedido para tentar mudar totalmente a condenação, e embargo infringente não deve ser aceito pelo STF, a gente já explicou aqui. Embargo infringente cabe quando você tem 3-2 na turma. Então, 3 pela condenação, 2 pela absolvição. Nesse caso, foi 4-1. Só o Fux votou contra a condenação. Então, não caberiam embargos infringentes. Mas as defesas podem tentar. Apresentam e aí vão argumentar, entrar com recurso, etc. É a tática para tentar adiar o máximo possível a prisão definitiva. A pena, no caso de Bolsonaro, 27 anos de cadeia, só será cumprida quando não houver mais possibilidade de recurso. Normalmente a execução da pena costuma acontecer após os segundos embargos. Isso deve acontecer aí no começo de dezembro, a condenação definitiva. É a hora que o Alexandre de Moraes vai olhar e vai falar: olha, são medidas protelatórias, não aceito mais recursos, está condenado, está definitivo, cumpra-se a pena. Isso deve acontecer, talvez, no início de dezembro. Laura Cotio tem mais informações sobre isso. Rodrigo, o mais provável é que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentem embargos infringentes e não mais de declaração. Mas, como eles já estão cientes de que as chances são praticamente nulas, a defesa de Bolsonaro já prepara laudos médicos para solicitar de imediato a prisão domiciliar no cumprimento da sentença de 27 anos e 3 meses de reclusão.
Mas se eles não conseguirem a prisão domiciliar, os advogados vão argumentar que o Bolsonaro, por ser um capitão reformado, tem direito de cumprir a pena em uma dependência do Exército. O objetivo agora é ter tempo para garantir uma prisão domiciliar antes do Natal e ter a ceia de Natal com a família, Rodrigo. Eu acho difícil, né? Então a gente tem aí algumas hipóteses, Laura, você citou, vai para Papuda, né? Papuda ou a Papudinha, né? Que é um anexo ali dentro da Papuda. E os advogados estão tentando já antecipadamente dizer que ele tem problema de saúde e, portanto, deveria cumprir não na Papuda, mas em casa, prisão domiciliar, por razões de saúde. É o que está sendo jogado a partir de agora. Os últimos prazos estão correndo para a prisão de Jair Bolsonaro. Bom, com o líder preso, seja na domiciliar provisória que está hoje, seja na prisão definitiva, né, atrás das grades para valer, com o líder preso e os rachas na direita, o bolsonarismo está em queda e há um risco até de uma certa debandada, né, de candidatos que vão testando a possibilidade de serem candidatos com ou sem a bênção de Jair Bolsonaro. A estratégia desses candidatos, especialmente governadores como Caiado, Zema, Tarcísio, Ratinho, a estratégia não é bater de frente com Jair Bolsonaro, visto que a gente teve os exemplos no passado, né? Joyce Hasselmann, o próprio Sérgio Moro, que fizeram críticas públicas e não deu muito certo para eles. Agora o Moro está tentando até se recuperar. A Joyce Hasselmann não se elegeu mais nada, né? Então agora a ideia é manter a aparência de que sim, fazemos a reverência ao Jair Bolsonaro, mas ao mesmo tempo se apresentar publicamente como uma figura do centrão, porque daí tenta-se atrair o eleitor mais moderado, aquele que não é nem lulista, nem bolsonarista extremado. É esse o caso de Tarcísio de Freitas, ele está no meio desta operação. O governador de São Paulo apareceu com pinta de candidato num evento organizado pela G4 Educação, do empresário Thales Gomes. No evento, Tarcísio falou para a plateia que é hora de trocar o CEO do Brasil. Bom, CEO, você sabe, é a sigla que se dá para o alto executivo de uma companhia, de uma empresa. Vamos assistir, depois eu comento um pouco mais. Vamos lá. Nós temos tudo de fato. O que a gente precisa? Política pública para aproveitar isso. Então, primeira coisa, demite seu CEO. Segunda coisa, vamos arranjar todo esse conjunto de operações para a gente trazer para cá o reencontro com o nosso potencial. E a economia do conhecimento é um potencial do Brasil. Primeiro que ele usa essa expressão, demite o CEO, como se o país fosse uma empresa. País não é empresa, é nação, né? O objetivo não é lucro. Empresa tem como objetivo lucro. País é outra coisa. Então, essa nomenclatura CEO mostra bem o estilo da candidatura dele, que quer vender o Brasil. Dá aquelas marteladas, já entregou a Sabesp aqui em São Paulo como um aperitivo para mostrar para os empresários. Eu vendi a Sabesp, imagine que maravilha, eu posso vender a Petrobras, posso vender Banco do Brasil, Caixa Econômica, como se isso fosse bom. Então, demitam o CEO, ele está falando, demitam o Lula e me contratem como CEO, como se o Brasil fosse gerido pela meia dúzia de empresários que estavam nesse evento aí, batendo palma para o Tarcísio de Freitas, né? Foi um encontro empresarial e há algo interessante, né, nesse encontro empresarial. A revista Fórum trouxe esta informação. Olha a manchete que está aqui. Essa frase, esse vídeo que a gente acabou de mostrar, bombou nas redes. Eu recebi de umas 10 pessoas diferentes. Bombou, veio por todos os lados. Demite o CEO. Aí a Fórum foi atrás da história. Tarcísio falou esta frase num evento da G4. Sócio da G4, um dos sócios, é mentor do aplicativo que fez aquele campeonato de cortes. Vocês lembram? Semana passada a gente trouxe matéria também da Fórum, que os amigos do Tarcísio estavam incentivando as pessoas, assim, ó, ganhe 50 mil reais se você conseguir fazer cortes, vídeos, que quanto mais likes, você pode se candidatar a receber um prêmio. O Pablo Marçal fazia isso e está sendo processado na Justiça Eleitoral. Só coloca mais um pouquinho aqui para mim. Isso. Agora o que se descobriu é que tem um esquema do Tarcísio com esses cortes. Então, bombou esse vídeo, não é porque o Tarcísio, de repente, está com uma audiência orgânica, militante, é porque tem dinheiro rolando, tem incentivo para que isso bombe na internet. O corte divulgado pelo Tarcísio para selar sua candidatura, esse corte,
foi feito, se a gente puder botar aqui a manchete de novo, rapidinho, só para eu dar uma complementada aqui na leitura, isso, foi feito em evento da G4 e a empresa tem como sócio Alfredo Soares, mentor da plataforma que organizou o campeonato de cortes. Então o Tarcísio está com uma operação aí que, no caso do Pablo Marçal, isso deu processo eleitoral. O Tarcísio pode ficar inelegível por causa disso daqui. Vamos aguardar. É a informação que trouxe a Fórum, que está acompanhando bastante esse caso, mas mostra como o Tarcísio está se apresentando já não mais como um bolsonarista terrível, mas como um homem dos negócios. Troca o CEO, né, que o Brasil vai para frente. É assim que ele está se apresentando. Bom, a Laura Couto tem mais detalhes sobre essa disputa entre Tarcísio e a família Bolsonaro, que cada vez mais desconfia do Tarcísio. Não é isso, Laura? É isso, Rodrigo. A direita tá quase um ninguém segura a mão de ninguém. E em meio dessa toda reconfiguração das articulações da extrema-direita para as eleições do ano que vem, cada um batalhando para conquistar o seu posto no poder, o Caiado e o Tarcísio, como a gente mencionou, os filhos mais velhos do Jair Bolsonaro, por outro lado, estão tentando manter a coroa do rei dos bolsonaristas em posse do pai. Além de querer passar essa imagem de que o bolsonarismo tem dono e hierarquia e não está aberto à sucessão, o Carluxo e o Flávio também cobram publicamente não só apoio, mas também ações em defesa do pai. E tem mais, Rodrigo. O Flávio Bolsonaro agora está avançando os peões no jogo para se lançar candidato à presidência da República como sucessor do Jair Bolsonaro. E para alas do Centrão, isso seria péssimo para o plano de unificar a direita em torno do Tarcísio. É isso. Nos últimos dias, Laura, você trouxe aí, entre os irmãos, o que está mais próximo de ter uma candidatura já não é o Eduardo, que se queimou demais, está lá nos Estados Unidos, né? Está com uma rejeição altíssima, na casa de mais de 60% por tudo que fez contra o Brasil. Então sai Eduardo e entra Flávio como provável candidato à presidência para carregar o nome Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. A tática até pode ser, a gente tem aqui no telão, a tática até pode ser o Jair se lançar presidente dentro da cadeia com o Flávio como vice. E a hora que a Justiça Eleitoral disser não pode, porque ele está inelegível, aí o Flávio fica como herdeiro dos votos do Jair. E nesse caso, o Tarcísio sai candidato ou não? É a pergunta. A manchete de hoje do UOL, da coluna da Amanda Klein. Família Bolsonaro se agarra ao poder e quer Flávio candidato. Essa é a operação, essa é a disputa que a gente assiste hoje do lado da direita, por isso que o nosso título aí, ninguém segura a mão de ninguém. Quer dizer, o Jair segura a mão dos filhos, só. Dos outros ele desconfia, ele tem uma personalidade persecutória, acha que estão todos contra ele. Inclusive o Tarcísio, que é parceiro, ele ajudou a eleger o Tarcísio, governador, mas ele desconfia que se o Tarcísio sentar na cadeira de presidente, eu acho que não vai acontecer, mas se acontecesse, o Jair pensa assim, acabou para os Bolsonaro. Aí a página vira e o Bolsonaro se transforma em laranja na xepa, no final da feira. É mais ou menos isso que está em jogo, por isso que ele quer o Flávio como um candidato, com o nome da família. Para mostrar esse racha, a gente tem falado bastante de Santa Catarina, que explicita isso. Segue a todo vapor a divisão entre os prováveis candidatos em Santa Catarina para o Senado. Como a gente já explicou aqui, são 2 vagas para o Senado e 3 candidatos. Né? A direita tem 3 candidatos. Quem são os 3? O vereador carioca Carlos Bolsonaro, que está mudando do Rio para Santa Catarina para ser candidato. Do outro lado aqui, o Esperidião Amin, que não é do PL, ele é do PP, Antiga Arena, o partido, né, que veio lá da ditadura, progressistas. O Esperidião Amin é um quadro antiquíssimo lá da direita catarinense, e no meio aqui surgiu a Carol de Tone, da nova geração, entre aspas, da direita, e que é do PL. O PL queria, aliás, a Carol de Tone, né, queria que fossem os dois, Carlos Bolsonaro e ela. Só que o governador Jorginho Melo prometeu para o Esperidião Amin que o Esperidião seria candidato. Então o PL lançaria só um nome, ou só o Carlos, ou só a Carol de Tone ao lado do Esperidião. Só que o Carlos Bolsonaro estragou esse acordo, entrou lá em Santa Catarina e disse, eu vou ser candidato e acabou. A Carol de Tone pode ser candidata comigo, o Esperidião Amin pode se lançar candidato. Então, tem uma divisão forte. Nesse fim de semana, a treta ganhou um novo capítulo, encabeçada pela deputada estadual do PL, Ana Campanholo. A matéria é da nossa repórter aqui no ICL, Amanda Miranda, que cobre muito bem a direita catarinense. A Laura Couto explica melhor para a gente essa história que foi esmiuçada aí pela Amanda na matéria lá no nosso site. Laura.
Rodrigo, o novo capítulo da novela é o seguinte: no fim de semana, a deputada Ana Campagnolo continuou batendo na tecla de que o Carluxo, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, atrapalha o Partido Liberal e está prejudicando a ascensão da deputada Carol de Tone dentro do partido. A Carol de Tone, por sua vez, está se distanciando da legenda. A Campagnolo afirmou que o governador Jorginho Melo teria dito para Carol de Tone que não existe a possibilidade de uma chapa pura, ou seja, ela e o Carluxo, e que, por conta disso, a Carol de Tone começou a negociar com outros partidos da direita. Por outro lado, Carlos Bolsonaro, que abandonou todos os eleitores na capital carioca e migrou para Santa Catarina, está construindo a própria estratégia, independentemente das decisões partidárias. E no fim de semana ele chegou a defender uma chapa pura com a Carol, mas isso mina a estratégia do Jorginho Melo e coloca ele numa saia justa com o Esperidião Amin. Já o Amin tem se mantido calado e não fala com a imprensa sobre a crise. Rodrigo, tá uma confusão, né? Tá uma confusão. O PT deve lançar candidato em Santa Catarina, não teria chance para o Senado, mas se houver uma divisão na direita entre esses três, pode ser que surja a possibilidade de um candidato mais à esquerda, com 25% dos votos, com a direita dividida, consegue disputar. Vamos acompanhar. O resumo da história é que o PL segue dividido entre aqueles que pregam lealdade absoluta ao ex-presidente, e o que ele decide e o que a família dele faz é a lei, e aqueles que acham que tem que fazer política respeitando as características locais, que é o caso do Esperidião Amin, do Jorginho Melo, que estão lá em Santa Catarina, são lideranças de direita, mas que acham que nem tudo pode ser decidido pelo chefe da organização criminosa, Jair Bolsonaro. É por aí que está a divisão, e você vê como é que a família quer tudo para eles. Isso vai gerando desgaste, mas eles têm voto, né? Então, é uma divisão que a gente tem que acompanhar e que pode favorecer o lado mais progressista, o lado da democracia. Pessoal, falando em democracia, preocupante o cenário na América Latina, hein? Nós temos aí vários sinais de avanço da extrema-direita, não é só o Milei na Argentina, o Noboa no Equador, a direita ganhou também na Bolívia, está avançando em várias partes. Neste domingo, no Chile, a extrema-direita conseguiu colocar o seu candidato no segundo turno e com uma votação forte. Olha aqui a manchete do ICL. Segundo turno nas eleições será entre a candidata da esquerda e o político ultradireitista, defensor de Pinochet, um fascista. Laura Couto tem mais detalhes sobre o resultado dessa eleição ocorrida ontem no Chile. Laura. Rodrigo, como você comentou, o Chile compartilha dos mesmos problemas dos países vizinhos, a ascensão de líderes da extrema-direita. E foi o que aconteceu nesse domingo, quando os chilenos foram às urnas para decidir o próximo presidente do país. O Gabriel Boric, o atual chefe de Estado do Chile, não pôde concorrer à reeleição. Então, o segundo turno ficou definido entre a candidata da coalizão de esquerda, apoiada pelo Boric, que se chama Janete Iara, e o candidato ultradireitista José Antônio Cast. O resultado foi apertado, Rodrigo. A Iara obteve quase 27% dos votos, enquanto Cast ficou com aproximadamente 24%. Foi bastante mais apertado do que as pesquisas indicavam. As pesquisas indicavam a vitória da candidata apoiada pelo Boric, que ela é do Partido Comunista, hein? As pesquisas davam aí uma vantagem de 5, 8 pontos para ela, e foi muito mais apertado do que isso. O problema não é só esse. Aqui está a candidata do Boric, né? A Janete Iara, chegou em primeiro lugar. Acontece que em segundo veio o Cast, né, com 3 pontos apenas de diferença. E os outros 3 candidatos na sequência são todos eles de direita. Esse é o Cast, da extremíssima direita chilena. Defensor de Pinochet, defensor de tudo que é extremismo, né? Ele ficou em segundo. Acontece que depois dele, os outros 3 também são de direita. O Franco Parisi, um candidato aí ultraliberal, e Johannes Kaiser, que ficou em 4º lugar, também é de direita, e a Evelyn Matei, que teve 12% dos votos, é de um partido tradicional de centro-direita. A tendência é que esses 3 que ficaram de fora do segundo turno apoiem o Cast. Então você pode prever que o Cast tem favoritismo, pelo menos começa a corrida de segundo turno como favorito contra a candidata de Boric. É claro que tem toda a campanha do segundo turno, e o que chama a atenção lá no Chile? Adivinhem qual foi uma das pautas mais importantes? Segurança pública. A segurança para os chilenos. Tem que ser duro na segurança, e isso tudo impulsionou o Cast e deve impulsionar também no segundo turno. Vamos ficar atentos. A extrema-direita não avança só no Chile. Vocês viram o que aconteceu nos últimos 2 dias
lá no México, governado por uma presidenta de centro-esquerda, Cláudia Sheinbaum, as Big Techs parecem estar financiando uma espécie de revolução colorida. Eles estão chamando nas agências internacionais de Revolução da Geração Z. É um outro nome para golpe de Estado, para 8 de janeiro, ou para aquelas rebeliões de 2013 aqui no Brasil que a gente conhece bem. Pelo menos 120 pessoas, incluindo 100 policiais, ficaram feridos. Esses manifestantes tentaram invadir o palácio. Vocês lembram o que aconteceu no 8 de janeiro? Foram para cima. E qual é o discurso? A presidenta Sheinbaum é da esquerda, que é protetora dos narcoterroristas. É o mesmo discurso que serve para a Colômbia, para a Venezuela, para o México, para o Brasil. Então é um jogo pesado. O movimento, esse movimento aí, não tem nada de espontâneo. Foi patrocinado, veio de fora para dentro, insuflado pelas redes sociais, com um discurso assim, são os jovens, é a geração Z. Daqui a pouco a gente vai mostrar os vídeos e você vai ver que o que menos tinha aí era jovem, tá? O que menos tinha aí era jovem. Mas o estopim foi o assassinato de Carlos Manza, prefeito de uma cidade no interior do México, que ganhou notoriedade por atuar contra os cartéis mexicanos. E aí a direita falou assim, tá vendo? O prefeito foi morto, a presidenta não dá segurança, ela protege os cartéis de droga. Laura, traga mais detalhes. Olha as imagens lá na cidade do México, impressionantes. Rodrigo, a narrativa golpista que se instaurou é que o governo havia matado Carlos Manza e que a Sheinbaum seria uma marionete dos cartéis. Mas fora desse mundo da especulação, as coisas não são bem desse jeito, né, Rodrigo? A Sheinbaum acusou as marchas de serem financiadas por políticos de extrema-direita e declarou que o ato contou com a articulação virtual que teria movimentado cerca de 90 milhões de pesos e usado milhares de contas automatizadas, aqueles famosos bots da internet. A presidente do México também citou uma análise oficial elaborada pela Infodemia, que apontou que entre os principais financiadores estariam o bilionário Ricardo Salinas Pliego, o ex-presidente Vicente Fox e o empresário Cláudio Gonzalez, além de partidos oposicionistas, o PRI e o PAN. É isso, a presidenta do México condenou o uso da violência nas manifestações. Vamos ver o que disse a Cláudia Sheinbaum. Vamos lá. Por eso hoy que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos no a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar. Sempre por la via pacífica. Bom, tentam criar um clima aí de rebelião, né? Lá no México, a presidenta se apresenta como fiadora da democracia e defensora da paz. Isso me lembra muito o que fizeram com a Dilma aqui no Brasil. A Dilma tinha quase 70% de aprovação. Depois das jornadas de junho de 2013, caiu para 30% e quase não consegue se reeleger. A Cláudia Sheinbaum está com 70% de aprovação. O objetivo dessas marchas é talvez derrubá-la, mas se não conseguirem derrubá-la, enfraquecê-la. E isso vem de fora para dentro do México. Tem muitos levantamentos mostrando como contas que vêm de fora, principalmente dos Estados Unidos, ajudaram a insuflar esta manifestação. Bom, Chile, México. Agora vamos para a Venezuela, onde a situação é ainda pior porque chega a ameaça militar, de ataque militar. O secretário de Estado lá nos Estados Unidos, o Marco Rubio, anunciou que vai incluir um dos principais cartéis venezuelanos na lista de organizações terroristas. E isso abre caminho para que os Estados Unidos ataquem diretamente a Venezuela. Segundo Washington, o cartel de Los Soles seria comandado por Nicolás Maduro. Aí fica fácil, ó. É organização terrorista, o presidente Maduro, sem prova nenhuma eles estão afirmando, faz parte desse cartel, vamos invadir ou vamos mandar matar o Maduro para atacar o narcoterrorismo. É o mesmo discurso no México, na Venezuela, na Colômbia, no Brasil, no Chile, na Argentina. Bom, apesar disso, o Trump faz ameaças, coloca porta-aviões, mas ele também sugeriu que poderia abrir conversas, negociar com o Maduro. A notícia de que ele pode até negociar com o Maduro veio logo depois de Trump enviar navios de guerra e um porta-aviões impressionante para a costa da América do Sul. Vocês estão vendo aí as imagens desse porta-aviões. E por que isso me chama a atenção, gente? Porque parece haver uma campanha organizada pela direita.
Me chamou muita atenção a manchete de hoje no G1 e a matéria de ontem no programa Fantástico da TV Globo. Olha só isso, olha só isso. Fantástico mostra detalhes do maior navio de guerra do mundo. Porta-aviões, que tem orçamento bilionário, traz tensão a países latino-americanos. É como se fosse assim, o Animal Planet da guerra. Soldados dentro do porta-aviões, como vivem, o que comem, como eles dormem, como se fosse um passeio turístico por um porta-aviões que é um símbolo do imperialismo dos Estados Unidos. É a normalização da barbárie. É para a gente ir se acostumando com a ideia. Veja que bonita esta máquina de guerra dos Estados Unidos. Vamos até mostrar como é que ela funciona por dentro. Gente, isso é muito grave. É a normalização da intervenção militar dos Estados Unidos aqui na América Latina. A gente não pode se acostumar com isso. E a Globo se presta a esse serviço com a matéria e com a manchete desse tipo. Eles estão pressionando Venezuela, estão pressionando o Brasil, estão pressionando o México. Como o México tem um governo muito forte, muito popular, resolveram, primeiro vamos desgastar na rua o México, porque no México a gente não precisa mandar soldado, a gente tenta fazer um desgaste com manifestação como já fizemos no Brasil. Mas são vários tipos de operação acontecendo ao mesmo tempo. E me chama a atenção, além do porta-aviões aqui na América do Sul, em paralelo a isso, do outro lado do mundo, na Ásia, a ex-primeira-ministra de Bangladesh foi condenada à morte por crimes contra a humanidade. Sabe do que ela é acusada? De ter reprimido duramente uma manifestação da geração Z. Usaram esse termo, as agências internacionais dos Estados Unidos. Então veja só o recado que se passa. Bangladesh teve rebelião dos jovens, geração Z, e a primeira-ministra que reprimiu foi condenada à morte. Então é assim, Cláudia Sheinbaum do México, não ouse reprimir, senão o seu caminho pode ser igual à primeira-ministra lá de Bangladesh. Então é uma ofensiva de extrema-direita usando armas, discurso contra a esquerda, que seria aliada dos narcos, mas o que está em jogo é o de sempre. Domínio imperial, e os Estados Unidos querem recolonizar a América Latina porque estão num momento decisivo da sua grande disputa com a China, e Venezuela, Brasil, estão mais alinhados com a China e com a Rússia do que com o governo de Donald Trump. Muito perigoso, a gente tem que ficar de olho em tudo isso. Enquanto estamos de olho nisso, um olho aqui também para as manobras da direita fraca, né? Hugo Mota, gente, tem que voltar para o Brasil e falar do Hugo Mota, mas o que faz? Ele é o presidente da Câmara, a gente não pode fazer nada, né? Os aliados estão falando numa relação cada vez mais estremecida entre o Hugo Mota e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O clima entre eles piorou muito, piorou muito. Ah, mas eu vou passar direto, falando, tem essa piora nas relações, mas eu vou passar direto para a decisão do Hugo Mota, para tentar mostrar algum poder, né, porque ele foi derrotado aí algumas vezes pelo Senado, tentou dar aquele golpe na PEC da bandidagem, o Senado disse não. Agora, ele está prometendo pautar o PL antifacção amanhã. Está preparando essa jogada para reafirmar a sua autoridade. A votação desse projeto, que o Derrite, que é o relator, já apresentou 5 versões diferentes. Em meio à incerteza, depois de tantos textos apresentados pelo Derrite, o Mota fez esse anúncio aqui nas redes sociais e disse, vou pautar sim amanhã. Ele anunciou pelo X que vai ter votação, queiram ou não. Vamos ver, porque é uma semana com feriado, vamos ver se o Hugo Mota tem chance de fazer andar esta pauta da maneira que ele quer e não da maneira que o país precisa e que o governo Lula havia pautado. A gente vai seguir de olho, vai trazer mais informações sobre isso ao longo do N2. Eu queria agradecer a Laura Couto mais uma vez pela parceria aqui na atualização das notícias. Laura. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Antes da gente ir para o N2, estou vendo já a Gabi Varela ali ao fundo, Chico Sá. Eu queria fazer aqui aquele anúncio, né? Aquela lembrança para você da pós-graduação do ICL. É um novo curso que vem aí, Teoria Crítica da Sociedade, está na tela. Dia 27 de novembro, quinta-feira da próxima semana, às 8 da noite, é a aula inaugural, o lançamento desse curso, que tem professores como Gessé Souza, o Lindener Pareto, que são aqui da casa, tem a Márcia Tiburi, né? Tem a Nancy Fraser, tem o Vladimir Safatli, né? Tem o Rafael Valim, tem o Álvaro Garcia Lineira, que entende muito de América Latina, foi vice-presidente da Bolívia. É um timaço de professores e professoras nesse curso. Como é que você se inscreve? iclurgente.com.br, está aqui embaixo na tela.
iclurgente.com.br. Você digita, clica, ali vai aparecer um campo, você põe o seu e-mail e você se inscreve para o dia 27. Teoria Crítica da Sociedade, fica o convite para você participar dessa aula inaugural e tenho certeza, depois você vai querer fazer o curso e fazer a pós-graduação aqui do ICL. É isso, gente. Vem aí o N2, o ICL Urgente volta amanhã. Valeu! Teoria crítica da sociedade é o campo de estudo da filosofia e da sociologia que não quer apenas descrever a realidade e observá-la de forma passiva. O objetivo maior é estudar para ativamente transformar a sociedade. A teoria crítica busca entender as relações injustas de poder e dominação para assim mudá-las de verdade. O mais incrível, Teoria Crítica da Sociedade, é o novo curso de pós-graduação do ICL, em que serei professora. Tenho certeza que você vai querer estudar e transformar o mundo com a gente. O lançamento do curso será no dia 27 de novembro, uma quinta, às 20 horas. Nesse dia, vamos revelar tudo sobre o curso. Não perca! Seus problemas acabaram. Sabe o que é? É que agora, nesse programa, nessa entrevista, você vai ver ele, Hélio de la Penha. Salve! Legítimo representante do Cacete Planeta e das organizações Tabajara. Não tem muito tempo que eu não vejo falar de Tabajara. O que houve? Fecharam? Cara, não, o programa saiu do ar, aí a gente deu uma encostada nas organizações Tabajara. Mas tem um fato curioso. Tiveram um problema, né? Aqui em São Paulo, tinha uma faculdade que era uma faculdade Tabajara. Nome dela? O nome era Faculdade Tabajara. E aí eles tiveram que mudar o nome por conta do sucesso das organizações Tabajara. E aí ninguém mais queria ter um diploma Tabajara. Diploma Tabajara não vale. Então, não dá. Aí mudaram o nome. Aí mudaram o nome. A Universidade Ítalo Brasileira. Ah, pensei que era de la Penha. É isso aí, olha. Hélio de la Penha aqui no Entrevista Chico Pinheiro do ICL, e você não pode perder.